Mais um Gíria Tips começando e hoje eu vou ensinar pra vocês a como aumentar os olhos. Bom, então a primeira coisa que você tem que ter é ou um corretivo mais claro que sua pele, ou um primer bem claro, ou até um lápis branco, sabe? Esses jumbos brancos assim que você consegue esfumar. Então eles são bem legais pra você fazer uma base para um olho. Então eu tô aqui com branco e eu vou aplicar na minha pálpebra inteira. Não precisa ser perfeito, porque como a gente vai espalhar com o dedo, não precisa se preocupar. E depois você vem com o dedo e espalha direitinho até aqui, abaixo dessa sobrancelha. Você vê que ele vai fazendo uma base mais clara. Lembrando que quando a gente está espalhando, é bom você trazer um pouquinho desse lápis que eu utilizei aqui pra dentro, ó. Que aí ele já dá uma iluminada aqui também. Agora você precisa de usar uma cor pra fixar essa base que eu usei. Então você pode usar ou uma cor branca ou uma cor um pouquinho mais clara. Eu vou fazer meio que uma mistura dos dois aqui pra fazer essa base. Então, pegando as duas sombras, eu vou só aplicando aqui na pálpebra pra fixar essa cor aqui. Tá vendo que eu não estou fazendo perfeito, assim, não estou me preocupando muito, porque como é a base mesmo, você aplicar a sombra em cima e tal, então não precisa se preocupar tanto, mas só precisa ter preocupação com que ela vá pro olho inteiro, tá vendo? Desde embaixo da sobrancelha até a área da pálpebra aqui. Depois disso, vocês viram que eu trouxe, que eu usei esse lápis branco pra trazer aqui na pálpebra e eu trouxe um pouquinho do resto pra cá, pro canto interno. Agora a gente vai aplicar no canto interno mesmo, as duas partes assim. E espalhar com o dedinho, que é o tamanho ideal para espalhar desse lado, que vai ressaltar aqui esse canto. Ó, tá vendo? Ele é bem sutil, mas ele fica mais destacado mesmo, ele vai ressaltar. Geralmente, quando a gente quer esconder, usa um tom mais escuro. Nesse caso, eu vou usar esse tom aqui, que é um marrom um pouquinho mais quente, ó. E aí aplica um pouquinho com um pincel de esfumar e aí a gente vai fazer o côncavo. Por quê? Quando a gente faz o côncavo, a gente dá uma profundidade e faz com que essa área aqui do ossinho vá pra frente. Então isso vai fazer com que aumente o seu olho também. Então, do côncavo, a gente pega aqui o pincel e faz esse movimento de ir e voltar pra dar uma profundidade no olho. E não esqueça de trazer um pouquinho aqui pra baixo também. E aí também você pode trazer essa sombra um pouquinho pra essa área aqui que vai afinar o seu nariz. E aí também vai dar esse aspecto de olho maior. Aí, ó, nunca esquecer de, na hora que a gente termina aqui essa sombra, a gente pode puxar um pouquinho pra cá. Pra também aumentar um pouquinho mais aqui, ó, o olho esticar um pouquinho mais. E aí aqui, se você já quiser, já pode iluminar abaixo da sobrancelha com um tom mais claro. Essa parte é acho que mais é a parte principal para você aumentar o seu olho. Sempre quando a gente marca uma sombra embaixo, a gente vai intensificar essa área. E se a gente aumentar a área que a gente vai fazer, ou seja, deixar um olho mais dramático, por exemplo, quando a gente exagera bastante embaixo, a gente aumenta o nosso olho. Então, nesse caso, é o que a gente vai fazer. A gente vai... Sabe quando a gente faz esse meio que sorriso assim, e a gente vê uma marca aqui de sombra, geralmente que a gente faz assim, a gente consegue ver onde ele para. A gente vai aumentar essa área aqui, então com a mesma sombra que eu fiz, que é essa daqui, que é uma marrom mais quente, a gente vai lá e marca um pouquinho abaixo aqui, ó, vai fazer com que a gente deixe os nossos olhos mais redondos. Mas tem que tomar cuidado para não deixar muito para baixo, porque pode ter o resultado oposto e trazer a gente com uma olheira gigante. Então, sempre fazer essa marcação bem sutil, que vai deixar ele bem redondo, o seu olho. Bom, depois disso a gente vem com um marrom mais escuro. Esse pode ser um pouquinho mais fechado, nesse caso eu vou usar este marrom aqui. E aí, a gente vai marcar bem aqui embaixo, no canto externo, trazendo um pouco para baixo, aumentando mais essa área. E já fazendo esse aspecto de esfumar, então mesmo quando a gente espalha, a gente já dá uma esfumadinha assim com o pincel. Depois disso tem uma dica muito
também importante para você ter um resultado com o seu olho maior, que é marcar a área dos seus cílios. Porque sempre quando você vai, por exemplo, fazer um delineado ou colocar um tom mais escuro bem rente aos seus cílios superiores ou inferiores também, como no caso que a gente fez aqui, parece que os seus cílios são maiores. Então, nesse caso, eu vou aplicar preto, bem rente aos meus cílios superiores, e aí vocês vão ver que ele realmente vai aumentar para parecer que eu tenho cílios maiores e, logo, um olho maior. Eu venho aqui, mesma coisa como se a gente estivesse fazendo um delineado, mas com a sombra e com um pincel fininho. A gente vem de leve só marcando, só rente aos cílios mesmo. Se o seu olho ele for bem junto, você não precisa fazer esse passo, mas o que eu vou fazer agora é alongar um pouquinho mais o meu olho. Então, vou mostrar pra vocês que depois de fazer esse traço aqui, você pode parar se o seu olho for um pouco mais junto, ou se for como o meu, por exemplo, você pode prolongar. A gente vem aqui fazendo a mesma coisa como se fosse um delineado e puxa bem aqui pro canto interno. Aí agora a gente fez a marcação e eu vou esfumar para deixar bem mais natural aqui. E agora, essa parte é a minha parte preferida. A gente vai aplicar com o mesmo pincel e com a mesma sombra preta que eu utilizei. A gente vai olhar reto e vai ver aonde está o nosso último cílios. Por exemplo, a gente está vendo que o nosso último pelo está aqui. A gente vai meio que desenhar o último desse lado. É como se fosse um delineado, mas a gente só vai fazer um risquinho bem sutil depois do último pelo que a gente tem dos cílios. Como se fossem cílios postiços, só que com a sombra, basicamente. A gente vai só puxar aqui, fazer esse puxadinho. E voilá, tá bem maior e bem mais puxado. Claro que a gente vai esfumar depois, mas enfim, só pra vocês verem como já tá bem puxado e bem aberto. Na hora de esfumar, como a gente fez só um traço, eu gosto de pegar o pincel de esfumar, apertar um pouquinho ele e esfumar com ele apertado. Agora, uma outra técnica que eu tenho para aumentar ainda mais os seus olhos é a técnica com o Curvex e com o rímel. Primeiro eu vou aplicar o Curvex normalmente, do jeito que a gente sempre aplica o Curvex, apertando e vendo o resultado que a gente quer aqui, até esperar o resultado. E agora com o rímel, a gente... Sabe quando a gente puxa de um lado só o rímel, assim? Por exemplo, tá aqui, a gente vai lá e puxa só para um lado. A gente consegue ver que aqui tem o produto e aqui não tem o produto. A gente vai usar a parte que não tem produto para simplesmente aplicar só 2 milímetros de distância da raiz. Como eu só quero dar uma aumentada, eu vou, 2 milímetros depois da nossa raiz, bem na pontinha, a gente só vai aplicar essa parte que não tem o produto de leve, que isso só vai aumentar um pouquinho o tamanho. A gente não vai aumentar totalmente os cílios. Só encostar, ó. E ele já vai deixar um pouco maior. Mesma coisa desse lado aqui embaixo. Só encostando. E foi esse o truque, eu espero muito que vocês tenham gostado. É bem sutil, bem natural, mas eu acho que vocês conseguiram ver a diferença, porque o meu olho é bem minúsculo, eu acho que já deu assim uma aumentada, bem sutil, mas deu. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. E se você não conhece meu canal é youtube.com/JuliaMachadoTips. E até a próxima semana.